Olá pessoal, estamos aqui mais um dia para mais um vídeo. Peço para vocês que se inscrevam no nosso canal, curta, compartilhe, divulguem para que assim a nossa casa, essas mensagens cheguem a todas as pessoas que estejam precisando. E a gente precisa muito da ajuda de vocês para divulgar o nosso trabalho. E hoje estamos aqui com o nosso irmão Daniel e o assunto de hoje será o problema da mediunidade. Olá, irmão. Olá, querida irmã Tatiana, irmão Uriel. Obrigado a vocês por estarem aqui. Obrigado, irmão Carlos, e a toda a espiritualidade que está nos assessorando também aqui. E, sobretudo, Deus, que nos convoca nesse momento para estarmos fazendo esse trabalho de compartilhamento de ideias. Então, obrigado a vocês que estão aí, também estão conosco nessa busca incessante de conhecimento, entendimento de todo o processo evolutivo do ser. Irmão, há um clichê por aí que associa a mediunidade com um quadro patológico. Muitas pessoas vão aos centros espíritas devido a um problema da mediunidade, procurando assim a cura. Qual seria essa cura tão esperada por muitos médiuns que até hoje não se encontraram? E a mediunidade, por essência, é também uma questão patológica, porque o processo mental que vem a fazer a conexão com o corpo emocional e corpo cerebral do indivíduo passa a ser também uma questão patológica que atinge todos esses corpos, mas não pode ser vista como o contrário do corpo cerebral para os outros corpos. Então, a mediunidade é uma dádiva que todos nós recebemos, não só vocês encarnados, porque isso está dentro do psiquismo do espírito, onde eu estou no meu nível espiritual, embora desencarnado, eu também tenho o meu processo mediúnico vivendo com outras esferas, sendo intermediário de outras esferas. Então, é uma coisa normal. É preciso entender que a mediunidade é uma oportunidade que todos nós temos de ampliar a nossa consciência na relação com esses vários mundos que seguem paralelos. Mas assim, irmão, quando, por exemplo, eu estou com problema de mediunidade, aí eu vou para um centro. E o que eles fazem logo, assim, a maioria dos centros espíritas que eu fui, a gente é encaminhado à desobsessão, trabalho de desobsessão, passe, fluidoterapia, para que assim possa afastar ou doutrinar os obsessores ou aqueles seres que estejam atrapalhando, vamos dizer assim, a vida do médium. E, na realidade, tudo é sintonia. Vocês estão em eterna comunicação uns com os outros. E aí, essa interferência, suposta interferência do plano espiritual, é de uma forma natural. Porque o processo obsessivo ele não acontece só do plano espiritual para encarnado. Acontece muito do plano encarnado para o plano espiritual. E também no dia a dia de vocês vivem obsessões, uns querendo controlar os outros. Então é muito comum esse processo de obsessão. É necessário que a mediunidade seja esse instrumento. Então não pode ser tratada, como instrumento de simplesmente receber os obsessores, que vocês são perseguidos pelos obsessores, que vá para uma casa fazer um tratamento, esquecendo que a principal coisa que deve ser feita é a autodesobsessão. São mudanças de hábitos, de costumes, que muitas vezes está atraindo tipos de mentes, de energias que estão se comprazeando com o seu modo de viver, de estar, de pensar. Mas muitos médiuns se perdem nessa busca porque passam por um monte de processo até chegar ao exercício da mediunidade. E aí acabam desistindo, acabam se deixando para lá aquilo que poderia ser resgatado, né? É porque a missão é árdua. Há de convir que vocês, médios, e aqueles que estão mais à frente, que têm uma responsabilidade maior, não é fácil. É cobrança de todos os lados. Dos encarnados, do sistema, do mundo lá fora, da família, de tudo, e dos espíritos, tanto dos espíritos mentores, que nós precisamos que o médio avance, que o médio não vamos obrigar, mas estamos sempre, olha, dá para nos ajudar incentivando isso,
mas isso, de certa forma, é uma cobrança. É muita responsabilidade, né, ser esse aparelho que vai poder construir uma ponte nesses dois mundos. Então, os médios normalmente têm medo ou começa a ver que aquilo é difícil, que não é nada fácil. É fácil para o médio Ismael, para si, mas quando vai ver passar, né, por tudo aquilo, a pressão energética que o médio, quanto mais ele é à frente das coisas, mais ele sofre pressão, pressão mental mesmo, pressão emocional, cobrança de todos os lados. Então não é fácil, aí muitos dos médios acabam desistindo, e aí o custo é maior depois, mais tarde, não é? Independente da mediunidade ser ostensiva ou não, o compromisso encarnatório é pesadíssimo. É importante estar atento a isso. Somando-se com a mediunidade ostensiva, mais ainda. Mas muitos se acomodam numa visão, assim, passiva do fenômeno mediúnico, como se nós, os encarnados, fôssemos vítimas perpétuas e indefesas de desencarnados. É isso a gente vê muito, não é? As pessoas sempre apontando, vamos dizer, suas fraquezas, suas dores, seus sofrimentos, apontando o dedo como outro responsável. É muito mais fácil culpar os espíritos do que você assumir a sua defesa, assumir a sua identidade que está ainda enferma e que precisa se tratar. É muito comum, eu bebo porque alguém chega perto de mim e me faz beber, me faz fumar. Isso é desculpa, é a fraqueza do ser que ele não admite. Lógico, ele está sendo acompanhado, sim, mas porque ele atrai também. É ele que está atraindo. Mudança de valores, mudança de hábito, ajuda também os espíritos a se conscientizar e a mudar o caminho. Então, de nada adianta, então, uma pessoa se submeter a sessões de desobsessão, esses tratamentos todos, se não for sensibilizada a se modificar no comportamento. Se ela não se autoeducar e não se autoconhecer, né? Vai dar aquela melhora momentânea, mas depois também vai vir as outras coisas, porque precisa da reforma íntima, né? Eu não diria que não adianta. Pode ser que não resolva, né, o problema, mas é uma semente que está plantada ali dentro. E um dia, vai lembrar, olha, eu tive aquela oportunidade e não aproveitei. Agora eu vou buscar de novo. Que tudo aquilo ele já sabe que existe, estava submetido àquela pressão do mundo espiritual e que ele tem um compromisso e não deu importância devida, mas aí vem a dor com mais, né, intensidade e ele acaba indo buscar e já tendo aquilo como experiência. Aquela vez eu deixei, mas agora eu quero. Então tudo é válido, mesmo que ele deixe pelo caminho, mas um dia ele vai ter que voltar. Irmão, os centros espíritas ou espiritualistas, então deve ser cada vez mais um centro de liberdade que se alcança através do conhecimento e principalmente do autoconhecimento. Senão se transformará em mais uma religião onde se cultiva a mentalidade de submissão e ignorância. Como isso que você falou agora, né? É culpa do obsessor, é culpa, enfim. A doutrina dos espíritos, ela é pautada sobretudo na ciência e filosofia. Por consequência, uma questão religiosa. Deve-se buscar com afinco os estudos, as comunicações, as orientações dos espíritos, fazer tudo isso, porque senão vai se tornar uma igreja diferente daquelas que estão aí, mas é isto que acontece sempre, não é? É como o protestantismo, ele veio querer mudar a Igreja Católica e aí criou esta facção, não é, religiosa que deu início do movimento do protestantismo. E o Espiritismo tem deixado um pouco essa ciência mais profunda dos estudos. Então o mundo evolui, a linguagem também precisa mudar. E Cristo, se viesse hoje estabelecer contato com a humanidade de forma física, humana, e dar o seu testemunho de tudo isso, as orientações seriam bem diferentes do que foi há 2000 anos atrás. Então, o problema da mediunidade é a ignorância dos médiuns em não procurar se autoconhecer e acompanhar essa evolução. A ignorância, ela dificulta o processo de evolução da espécie humana. Em todos os sentidos, não é só na questão da espiritualidade, mas a questão principal do conhecimento de si mesmo. Quem sou eu?
Que propósito tenho eu na vida? Qual é o significado? Por quê? Para quê? Como se ele fosse descobrir aquilo e ficasse comprometido. Como sim, se compromete mais. Mas você abre também um novo horizonte de soluções que possa te ajudar a caminhar com mais exatidão, com maior leveza. Então, a ignorância e a resistência ao novo são coisas que atrapalham muito a evolução do ser. A gente sabe que ser médium responsável não é fácil, né? Pois as provações vêm para testar a convicção, a fé, a entrega. O médium mais responsável, como você está falando, é sempre assim, com esse sofrimento, entre aspas? Não, porque você precisa ver o que é sofrimento aos seus olhos, não é? O sofrimento, para uns, pode não ser nada. O ser ele está vivendo em outra esfera da sua consciência. Irmã Dulce passou 7, 8 anos dormindo na cadeira, que ela não podia deitar. E não era sofrimento para ela. Irmão Francisco Cândido, para respirar, tinha muitas dificuldades. Teve várias doenças respiratórias. Então, não é que o médium ele tem que passar por o sofrimento. Ele é um cidadão como os outros, com mais comprometimento, vamos assim, com o processo de toda a humanidade, não é? Mas ele precisa tomar conta muito bem dele, entendeu? Porque a reposição energética é importantíssimo que o médium entenda. Eu tenho um momento para mim usufruir das coisas de matéria com equilíbrio, eu tenho um momento para mim utilizar, né, dessa potencialidade que eu tenho, espírito, e aí buscar essa convivência nessa dualidade, sabe? Fazer ser uma coisa pacífica, isso vale a pena. É muita responsabilidade a mediunidade. Depois que o médium desencarna, é que ele vê quanto foi importante. E muitos, os médiuns, sem mesmo saber que eram médiuns, mas que teve uma postura de convivência nesses mundos paralelos, sabe? Buscar o equilíbrio e entender que você é um ser espiritual que momentaneamente está vivendo uma experiência carnal e procurar conviver com equilíbrio, dar um apoio sempre que precisa, dar uma mão amiga. Tudo isso são metas para o espírito, principalmente o médium ostensivo. Então não precisa ter medo, não precisa pensar, vou envelhecer, que eu vou consumir minha energia com estas coisas de mediunidade. Tem nada disso. Tudo se repõe, desde que tenha a responsabilidade de manter esse equilíbrio. E Jesus foi o maior exemplo de médium, então, né, irmão? Todos nós, por excelência, incorporamos uma parcela do Cristo. Só que ele estava de um compromisso, num momento de doação total em prol da humanidade, então ele se preparou para receber o Cristo na sua totalidade, que foi no momento do batismo que desceu aquele raio do céu e incorporou nele essa energia crística com toda a sua potencialidade. Então, ele, o maior dos médiuns. Porque todo mundo acha que Jesus era aquele ser calmo, né, todo que não tinha aprovação nenhuma, que vivia na paz, e não é. Ele também tinha os problemas, entre aspas, internos dele que ele teve que superar para chegar a ser o nosso exemplo, né? Não seria diferente, não teria valor se ele fosse um superstar. Ele teria que viver como homem, com as suas necessidades, com as provocações da vida em todos os sentidos, para que ele pudesse dizer assim, não, eu renuncio tudo isso, porque a vida de Cristo e tudo que ele nos ensina é a renúncia. A renúncia é que nos leva a degraus mais elevados. Então, ele nos mostrou o caminho, que através da crença, da fé, você pode dizer, olha, acontece esse monte, vai para lá e ele vai para cá e ele vai, porque o meu potencial de luz, de energia, de força, de mental, que isto vai acontecer. Então, ele foi um médium e é um médium, né, de outras grandes esferas, porque a evolução não tem limite. Vós sois deuses e podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Está na cadeira lá de roda, levanta-te e levanta. E vai fazer com que o ser vai recompor aquilo que está faltando de energia nele ali, sabe?
É a força da palavra dele, da voz dele, da energia dele, que fazia com que o ser acreditasse ali e pudesse fazer, transformar, reabilitar o seu corpo físico. Então, a mediunidade não é um problema, e sim a solução. Pode ser problemas. É problema sério para aqueles que não querem assumir, buscar conhecimento, buscar instalar uma relação mais próxima com o eu superior do seu ser. Em primeiro, se comunicar consigo mesmo, sentir a sua sutileza do seu ser, que é o espírito. Aquele que não faz isto é problema. Agora, para aquele que quer se melhorar, que quer crescer, que quer se libertar, a mediunidade é o instrumento valioso. Não existe nada, nem todo o dinheiro do mundo, queira sim ter a sua mediunidade equilibrada do que ter todo o dinheiro do mundo nas suas mãos, porque vai te trazer problemas. Perfeito, irmão. Terminamos mais um vídeo, agradecendo a sua presença, os seus ensinamentos, agradecendo a todos que assistiram, que curtam, compartilhem e que estejam sempre presentes aqui assistindo nossos vídeos, que tem muitos assuntos interessantes. Obrigado a todos. Obrigado, irmão. Obrigado, então, a vocês aqui, que eu tenho para deixar como uma palavra amiga. Para você que é médio ostensivo, procure cuidar melhor de si. Busque a luz do equilíbrio. Recorra sempre a Jesus Cristo, porque você vai ter toda a orientação. Vai ler livros, experiências de outros que tiveram dificuldades e que superaram. Vá buscar uma casa amiga para também prestar um serviço, não só mediúnico, mas solidário. Qualquer lugar, até mesmo num hospital, até mesmo em um lugar que não tenha a crença que você tem como um médium, mas você pode em silêncio estar fazendo o seu trabalho. Você pode muito bem estar dentro de uma igreja, mas ser um médium e colocar a sua mão, abraçar alguém, está passando esse conforto, está acolhendo alguém que está ali no plano espiritual e não podendo se comunicar. Então você pode fazer tudo. Aquela coisa que médium fica com medo de ir no sepultamento de alguém, no velório, vá ajudar. Os espíritos estão precisando de vocês para ajudar aqueles que estão partindo, em conflitos, com traumas severos. Então vá fazer seu trabalho de médium. Busca o conhecimento. A terapêutica kardeciana é muito importante para você conhecer e viver dentro do equilíbrio. Procurar se livrar dos vícios, seja qual forem, não só do vício das coisas materiais, mas também dos pensamentos. Obrigado então a vocês e fiquem em paz.